Olá, bem-vindos a mais uma resenha do podcast Bom Senso Brasil. Ao contrário do que pareça, a Copa não é o único assunto em evidência essa semana. Lógico que todas as atenções do planeta estão voltadas para México, Estados Unidos e Canadá. Hoje, por exemplo, é sexta, dia 12, véspera da estreia da nossa seleção. Amanhã, sábado 13, contra Marrocos. Esperamos que na próxima edição a gente traga uma boa notícia, pelo menos, né? No sentido de que o Brasil tenha servido bem. Mas também o noticiário registrou fatos relevantes da cena econômica, política, né? A começar pelo... São vários, né? Mas a gente vai começar abordando a questão da não aceitação, é isso? Da recusa, da delação feita pelo banqueiro Daniel Vorcaro no episódio do Banco Master. Luiz, o que tá pegando, o que tá acontecendo e quais as implicações? E por que a polícia não quer a delação do Vorcaro? Até pra falar, hoje em dia não é banqueiro, né? O prisioneiro. É verdade. Acabou esse título de banqueiro pro Daniel Vorcaro. Mas então, a Polícia Federal não aceitou a delação. Qual é o que consta, né? O que seria essa delação premiada? Qual o objetivo da delação? É ele, né? Vamos colocar assim, num português claro, dar nome aos bois, mostrar o que foi feito, quem fez, ajudar na investigação e dar mais elementos do que a própria polícia já tem. Porque a polícia tem muitos elementos, a Polícia Federal. Né? E ele parece que está segurando, né? Parece não, está segurando. Né? E a Polícia Federal fala, olha, ele não está agregando nada de novo. Ao que me parece, Zé, é que a Polícia Federal, ela já tem todo vamos dizer assim, já tem, não é esquematizado, mas já tem tudo na mão, porque tem muita muito que foi tirado assim do celular, né? Mas não é um celular, são vários que o que tem aí é só de um, né? Mas a Polícia Federal abriu outros também. Então, o que ela está querendo, né? Falar, olha, traga alguma coisa além disso, corroborando o que a gente tem aqui. E todo mundo sabe, né? Vamos colocar aí, vamos jogar cartas na mesa, né? Que o Vorcaro fez uma rede desde do ajudante, né, de limpeza da escola até a mais alta corte do Brasil. Ele se mexer ali vai de 1 a 100. Sabe, tem a rede do Vorcaro é muito grande, até é um case, né, a ser estudado, né? É um case. Então, assim, e como tem muita gente, a grande preocupação, né, que a gente sempre tem será que vai dar alguma coisa? Porque tem tanta gente envolvida que acho que tem muita gente tentando segurar também. E eu acho, né, que o Vorcaro ele tá acreditando nisso, que por conta da situação que ele tá, das informações que ele tem, isso, vamos colocar assim, né, não vai dar em nada. Né? Até a imprensa, alguns jornalistas falam, acho que o Vorcaro tá numa situação que ele tá pensando que vão pedir desculpa para ele, vão devolver o dinheiro para ele e dar um joinha ainda, sabe? Por quê? Porque ele deve não, tem muitas pessoas na mão, tem muitas situações. A Procuradoria-Geral da República, ela, né, tá aí, né, ainda tentando trabalhar, né, continuar essa delação. A Polícia Federal está sendo incisiva. Não. O que ele está colocando não está agregando em nada, ele tem que falar alguma coisa a mais, ele tem que auxiliar em alguma coisa a mais. Eu acho, né, que independente da delação, né, se ela, mesmo que a Procuradoria da República ela entenda aí que o que tem já é o suficiente, sei lá, tenta colocar aí um pano quente, né? Não sei. Mas ainda tem o ministro, o André Mendonça, que ao que me parece não está propenso a fazer papel de bobo, tá?
Então ele quer, independente de quem pegue, de quem ele quer, porque ele já colocou, tem situações aqui que aconteceram e o cara não trouxe nada. Né? Então eu acho que né, torço ainda para que alguma coisa saia dali, principalmente pela Polícia Federal. Não estou fazendo juízo da Procuradoria-Geral da República, né? De repente ela está tentando, né, de outras formas também, mas a Polícia Federal está sendo bem incisiva e o André Mendonça tem se demonstrado bem firme em relação às informações que vêm dali. Se não forem informações boas, ele não homologa. Tá parecendo, né, que a Polícia Federal já dispõe das informações que ela espera, mas ela tá assim como que querendo uma comprovação mais efetiva, né, por conta disso. Ou seja, nós confesso. Fulano, você já sabe disso. É isso mesmo? É desse modo que você tem. Então é uma espécie de chancela. Isso. Assim. Uma espécie de chancela para poder argumentar. Não, porque foi fruto da delação. Isso. Embora a Polícia Federal tenha autonomia para. Eu acho que para levar. Só que como envolve interesses, possivelmente isso vá chegar até pessoas que possam estar sendo blindadas, né? Altos caciques do Congresso, envolve ministros do STF. Sim. A realidade é essa. É a mera a questão de conveniência, né? Nós fazemos pelo casuísmo, né? Não tem outra explicação, né? Isso a proposta remete uma lembrança dos anos 80, quando lá na Itália, para quem lembra, né? Para quem é jovem há mais tempo como eu, de um mafioso chamado Tommaso Busquetta, né? Que foi preso e também passou para a história. Eu não sei se lá eles chamam de delação, mas o fato é que ele também entregou muita coisa lá, né? É delação, né? E eu lembro de um cartoon, de uma sátira a esse respeito, que ele aparecia lá, tem muito bem. Então hoje aparece ele e o policial. E o policial pergunta: muito bem, eu quero os nomes. Você quer o nome? Tá bom, daqui. Ele pegou aqui a lista telefônica da Cecília, tá tudo aí. É mais prático. Bom, e como a gente está prevendo, está antevendo, né? Como essa coisa parece estar empacada, o Arcaro vai, como foi bem dito aqui no começo, vai demorar para recuperar, se é que vai, o status de banqueiro e vai continuar sendo prisioneiro. Prisioneiro. Talvez ele esteja esperando isso, não vou voltar a ser banqueiro. Não vai. Eu acho que criou-se uma situação que começa começa a criar um problema para a imagem do Brasil agora. Que esse problema as pessoas estão vendo, o mundo está vendo, tá? O mundo está vendo esse problema. Então eu acho que a imagem do Brasil vai começar, sabe, ficar desgastada, mais do que já está. Sim. Se de repente isso acaba em pizza. Então eu acho que não dá. Eu acho que agora chegou o momento de falar assim, não dá. Vai ter que resolver essa situação. E a gente tem que pensar também que a gente está com o processo eleitoral em curso. Isso tem um peso tremendo na tomada de medidas, né? Qualquer coisa, para mais ou para menos que se diga nesse momento, vai fatalmente servir de combustível para a campanha, vai fatalmente ser usada como argumento. Tá vendo aí? A delação compromete A, a delação compromete B, a delação. E isso tudo está num emaranhado aí, está numa teia de interesses, de conveniências, que fatalmente faz com que a coisa seja conduzida com menos agilidade. De repente isso pode acontecer depois da eleição até. Pode até ser que eles esperem. A questão é saber se o prisioneiro vai aguentar até lá. Porque ele já pediu, a Polícia Federal já pediu, né? Não, então ele estava aqui na cela especial, vaza. Agora já pediram para o ministro, falar assim, olha, não tem jeito, vaza. Porque acabaram as regalias, os privilégios, eles não gostam dessa palavra, né? Os benefícios legais. Os benefícios legais, né? Quer dizer, mas enfim, é isso. A gente falou agora há pouco da Itália, e um episódio também mereceu destaque, que é a questão da extradição negada, né, da deputada Carla Zambelli. Para quem não se lembra, a Carla Zambelli em 2024, né, que foi 2024, correu atrás
de um correligionário da 22. 22, né? Poxa, Foi na eleição. Como passa o tempo, né? Em 22, né? Em 22 correu atrás de um correligionário da campanha adversária com uma arma lá das ruas pelo centro da região dos Jardins, lá em São Paulo, parece. E com isso aí ela acabou incorrendo em crime, quebra de decoro, foi caçada e como punição viajou para a Itália. E lá na Itália ela chegou a ficar presa um tempo só. Teve também a questão quando foi corrompido lá o sistema do CNJ. Sim. Tem uma outra implicação. Ela não ficou satisfeita só com a questão da arma, fez mais coisas. Que corrompeu e fez o mandado, o hacker, o mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. É engraçado. Como vocês podem ver, até para cometer crime a pessoa tem que ser estudada, né? Não existe auto-mandado de prisão. Não existe. Mas eu acho que aquilo lá foi até como. Eu acho que foi uma sátira. Não é possível não colocar isso. Foi para mostrar, tipo assim, entramos. Como aqui tudo é levado a sério, né? Por que não? Por que não também colocar isso? Mas o fato é que o governo italiano, a justiça italiana, entendeu que não é o caso de extradição. Ela está solta já. Ela já foi solta, já foi liberada. A Suprema Corte italiana entendeu que o processo continha vícios. Entendi. Aí, bom, vícios também acontecem por lá. E há quem também veja nisso uma espécie de resposta ao que aconteceu com o Cesare Battisti por aqui. Tem a ver? Não. O Cesare Battisti foi uma questão política. Política. Ele foi condenado na Itália. A dúvida era crime político ou crime comum. A Itália falou, não, dele é crime comum, ele explodiu coisas lá, mas ele viajou para o Brasil, foi dado asilo, né? O Lula estava nessa questão se ia manter ou não, ele não entendia, acho que ele entendeu que podia perder essa questão, daí ele foi para Bolívia, foi preso na Bolívia, a Bolívia extraditou ele para a Itália, tá? A corte italiana, não. Ela foi, talvez, tecnicamente, que teve a primeira instância, a segunda instância italiana, e a decisão agora foi da Suprema Corte italiana, né? A Corte de Apelação, ou Cassação. A Cassação acho que é a segunda instância lá. Mas ela colocou assim uma coisa bem simples, que eu mesmo já venho colocando isso há muito tempo, inclusive no processo do Bolsonaro, tá? Quebrou-se um princípio, que é o princípio da imparcialidade do juiz. Política, alguns dizem que é política, outros não, mas a decisão da Itália foi extremamente técnica. Foi hoje, né? Nessa data que estamos fazendo a gravação, ele colocou, olha, o juiz Alexandre de Moraes, ele é a vítima da brincadeira, né, do mandado, né? Ele é vítima, ele é a pessoa envolvida. Ele conduziu a investigação, ele relatou o processo e votou. E, de fato, nenhum país civilizado do mundo com um judiciário técnico, isso acontece. Na nossa legislação, tem esse princípio de imparcialidade do juiz. O juiz, ou promotor, ou um delegado, a autoridade que está envolvida na ação, no processo, não pode julgar, porque ele é um ser humano e ele não se torna mais imparcial. E até já discutindo com algumas pessoas, colocando a Itália não deu uma lição jurídica no Brasil. Tá? Isso é muito importante. Não, a Itália deu uma lição. Não, a Itália, acho que os juízes italianos olharam assim, nossa, quanta besteira, hein? Um juiz que foi... Não estou dizendo que ela está certa, que está errada, quem está certo está errado. Estou colocando uma questão processual. Ponto.
o Zé Antônio, também advogado, sabe que existe esse princípio no Brasil. Imparcialidade do juiz. Se você tem uma ação que o juiz está julgando e ele tem interesse na causa, ele não pode julgar. Ponto. Isso é coisa de República de Banana. Sabe aqueles filmes que a gente vê de países sem nome da África ou da Ásia, em que existe perseguição contra aquela pessoa? Ah, mas o juiz é interessado, ele mandou prender, e a gente fala, nossa, aconteceu no Brasil. Tá? Isso não pode acontecer. E outra, tá? Não aconteceu só com a Carla Zambelli. O Lula também foi vítima disso. O Sérgio Moro já foi colocado várias vezes a parcialidade com que ele atuou no caso do presidente Lula. Lula foi preso e depois nossa Suprema Corte entendeu de forma correta pela parcialidade do juiz. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. A lei não é para um ou para outro, a lei é para todos. O princípio é o mesmo. E vou mais longe. Já falei isso em outras vezes, até em entrevistas para algumas redes. Esse caso do Bolsonaro, levado a uma corte internacional, a OEA, principalmente que o Brasil é signatário do Acordo de São José, tá? A Corte Internacional derruba. Por quê? O Alexandre de Moraes foi alvo, vamos dizer assim, da possibilidade de crime, alguma coisa. Ele não poderia jogar. Agora, não é muito me espanta, é uma coisa que eu não consigo entender, né? Aí queria até a opinião do Zé Antônio nisso. O STF são 11, né? Por que não houve o sorteio de outro relator, sabendo que ia ser uma coisa que podia dar problema? Sabe, era se sortear outro relator. Que hoje eles falam, não, mas a decisão dele, do STF, foi colegiada, não foi só dele. Mas todo mundo que conhece direito sabe a força do relator dentro de um processo. Ele é o relator. Sabe, vamos colocar Congresso, foi nomeado o relator, o deputado tal. A importância do relator é aquele que faz o relato, ele que faz a condução. Ele não poderia ser relator desses casos. Era só nomear outro juiz, outro ministro. Mas deixaram o negócio correr. Me desculpa, mas fizeram errado. Você mesmo já respondeu. O problema não é a escolha, o problema é a manutenção. Ele foi mantido. Se recaiu, seja por sorteio ou por que o outro meio só pode ser por sorteio. A gente presume que seja por sorteio, né? Mas eu vou falar uma coisa que eu nem lembro. Eu preciso analisar, porque tem um inquérito lá da fake news que parece que trouxe tudo. Isso é um dos grandes problemas. Não sei esse caso da Zambelli, esses outros, se foi nisso também. Porque um dos grandes debates que se tem hoje é que tem um inquérito lá no STF, que é das fake news, que nunca acaba. E tudo que acontece que seja relacionado a alguma coisa nesse sentido era avocado e o pessoal colocava, não, vai para o Alexandre de Moraes, vai para o Alexandre de Moraes. Não era nem sorteio, teve algumas que não foi nem sorteio. Porque a sistemática pressupõe o sorteio. Agora, o que acontece lá é só bom, esses dias também se falou muito na escolha do atual presidente do TSE, lá, o ministro Nunes Marques, no caso da pesquisa, da pesquisa, que envolve interesses lá da família Bolsonaro também. Da mesma forma, deve-se estar criando aí um monte de teoria de conspiração ou não, ou até fundado, no sentido de que, ao ser relator desse processo, tendo sido ele nomeado pelo ex-presidente, pai do atual pré-candidato, isso também possa ter outro desfecho. Inclusive, a decisão dele criou até um mal-estar, né, no TSE. Criou-se um mal-estar lá. Porque não é usual ficar questionando pesquisas. Ele deu os argumentos dele, né, dizendo não, que foi conduzido para cá, para lá, teve perguntas que poderiam conduzir, mas assim, criou-se um mal-estar que agora, inclusive, já era para ser votado, o pessoal mudou, porque vão sentar todos e falar, nós vamos ter que ver isso aí, para não queimar, né, o presidente, mas também para que isso não aconteça de novo. Então nós vamos definir parâmetros aí, né, do que pode e o que não pode.
Tá certo que você, de repente, não pode fazer uma pesquisa, você não pode deixar, por exemplo, que nem foi colocado, esse cara aqui foi preso, você votaria num preso? Você está induzindo, tá? Tem que ser analisado. Mas você também não pode criar também uma pergunta, olha, essa questão do, vamos dizer assim, do Trump, atrapalha. Isso não é uma pergunta, você não está induzindo, é um caso que aconteceu, tá? O preso, pode ter acontecido, mas você tem diferenças. Então talvez se criem essas balizas aí para que não dê problema amanhã depois e falar assim, não, esse aqui deixou passar, mas esse aqui, por conta de ser indicado por esse ou aquele, foi mais, vamos dizer assim, mais carrasco em alguma decisão. Eu sei que a corte do TSE ela se incomodou um pouco com a situação e estão se reunindo para definir parâmetros. Eu tenho para mim que isso aí tem como pano de fundo uma coisa tão ou mais grave até que seja, que é a questão da aplicação da pesquisa no processo eleitoral. A pesquisa de um momento para outro passou a ter mais importância que a própria campanha. Ela se sobreleva, ela fica acima de determinadas coisas. Então, é interessante constatar. Ocorre o episódio, o cenário é um. Depois o episódio que compromete uma outra parte, muda-se. Então, depois a pesquisa... A questão é, pesquisa ganha... Quem que ganha a eleição? É pesquisa ou o candidato? Porque do jeito que vai, a gente já não tem... parâmetro para isso, né? E aqui não se está questionando a lisura, ou a idoneidade, ou a competência dos institutos que fazem pesquisa, não é isso. Não. Mas é aquilo, já começa com a questão, pesquisa tem margem de erro. Sim. Pesquisa tem margem de erro. Nesse caso parece ter margem de mais alguma coisa, né? Porque é um complicador. A gente vê... Eu acho que descredibiliza a pesquisa. A verdade a verdade é essa. A pesquisa está descredibilizada, né? Vai se chegar a um ponto que a pesquisa vai gerar descrença e as pessoas não vão se orientar por isso. Na verdade... Eu sou um pouco mais, assim... pragmático, realista... Tem institutos no Brasil, por exemplo, Datafolha, Quest, que lançou uma pesquisa, tem outros, né, que eu tenho como total idoneidade. Não, quanto a isso, sabe? sim. Agora, tem institutos menores, às vezes a gente vê o candidato, o candidato às vezes contratou uma pesquisa do Instituto XPTO de Cabrobó do Sul. Peraí. Não, nós estamos com 70%. A gente já viu isso acontecer. Sabe, isso acontece. Você fala, mas essa pesquisa, qual o valor dela? Sim, sim. Isso acontece. Então, assim, a gente tem aí pesquisas idôneas, mas infelizmente, não só no Brasil como no mundo, é jogo político. Às vezes o pessoal inventa algumas coisas aí. Tá? Aqui mesmo em Sorocaba, faz tempo já, tem um episódio, eu nem vou citar nomes aqui para não precisar ficar polemizando, em que, acho que uns dois, na véspera da eleição, saiu uma pesquisa que foi reproduzida num tabloide, que eles mesmos imprimiram, parece que fizeram uma tiragem de 100 mil exemplares no tabloide, e saiu a tal pesquisa, dizendo que o candidato tal lá interessado teria 90 e poucos % da preferência no eleitorado. Lógico que o material foi apreendido, por motivos óbvios, né? Mas o pessoal faz. Então, vamos ver se a gente consegue. Porque depois que lançou, até aprender, mas já lançamos 10, 20, 30 mil e ajuda. 5 mil votos, mandou 30, 5 mil votos acreditaram, faz diferença. Você faz. Então, aliás, esse é um tema que a gente pode, né, e provavelmente vai discutir aqui num dado momento, trazendo um especialista em pesquisa que tente fazer as pessoas entenderem o que é, qual que é o parâmetro de uma pesquisa, porque a pesquisa, inclusive, é objeto de matéria de faculdade. Eu no curso de jornalismo, tive lá teoria e método de pesquisa. Sim. Não eleitoral. É pesquisa. Mas pesquisa como todo. Ciência. Sim, mas é uma ciência. É uma ciência. Tem regras. É lógico, né? Então, aquela coisa, a minha pesquisa, o Data Zé Antônio está dizendo uma coisa, o Data Luiz diz outra, não sei o que, mas isso não a coisa. Aí a gente tem que pegar um e outro e fazer a divisão no meio. A coisa fica banalizada, né? E enquanto isso acontece, o país que leve, né? Agora, uma coisa importante
que está acontecendo, que isso me deixa muito, vamos dizer assim, preocupado, né? Uma coisa que a gente falou numa uma outra ocasião é da pobreza hoje, da discussão eleitoral no Brasil. A gente falou quem é pior, quem é mais pior. Não tá, né, esse é ruim, esse é pior, né? E hoje, você falou das pesquisas. Pesquisa deu isso. Por quê? Porque esse aqui fez uma besteira. Aí vamos esperar se não der se esse aqui não tropeçar, para ver se não vai alterar a pesquisa. As pesquisas, a discussão sobre a credibilidade não, a discussão sobre quem ganha, ou quem fica, quem tem mais voto, não está em propostas. Está em quem faz menos besteira, quem vai pisar na bola. Meu Deus, o que é isso? Antigamente, a gente via debates, a gente via, a proposta dele é essa, a proposta desse é essa. Né? Agora não, esse aqui entregou o Brasil para os Estados Unidos. Esse aqui acabou com a taxa da blusinha. Gente, a pesquisa, hoje a gente está vendo essa eleição em cima de gafe, em cima de erro. Quem erra menos? Esse aqui errou agora, vai cair. Esse aqui, vamos esperar se o outro vai dar. Sabe aquele jogo da batata quente? Vamos ver a batata onde vai parar? Mas isso não é de hoje, né? Já faz algum tempo que está valendo, né? Não é de hoje que, infelizmente, o eleitor tem se deixado convencer, não como bem pontuado, pela questão da proposta, pela questão da idoneidade, mas por não gostar, ou por odiar, ou por seguir uma corrente, aí ou para usar uma expressão usada, tanto de um lado quanto do outro, viu? Não é só de manada, rebanho. Isso. É o efeito geral. Todo mundo está falando, também vou nessa. Eu também acredito. Mas viu, fulano fala, ciclano fala, beltrano fala. É por isso que se tenta tanto falar da regulação tal das redes sociais aí, no sentido do que você pode postar ou do que se pode divulgar. Não é censura, não é limitar a expressão, como muitos vão dizer. Envolve, a questão é muito mais complexa e tem um pano de fundo muito maior. Não é só nisso. E uma coisa interessante, quando você fala com o eleitor, principalmente o eleitor extremado, seja de direita, seja de esquerda, aquele eleitor assim que endeusa o seu candidato, isso tem muito no Brasil, dos dois lados. Sim, dos dois lados, tá? Sim. Você conversa assim, olha, o Flávio Bolsonaro fez essa besteira, né? Teve a questão do Trump. Não, mas vai ver, isso aí sai logo e o Lula vai aprontar dele também. Logo, tem coisa aí para aparecer. Ele não faz aquele, puxa, realmente ele errou, né? Mas ele tem que mudar, nós vamos ter que trabalhar isso. Não, ele sabe que a pessoa fez. Não, mas vamos esperar a besteira do outro. E o vice-versa também. Sabe? As pessoas estão numa situação de polarização, ainda, né? Ainda. Sabe? Parece jogo de futebol. Gente, é o país. Sabe o jogo de futebol? Vai disputar lá o campeonato mundial. O Palmeiras e o time europeu lá, o Liverpool. O corintiano vai fazer a propaganda, não, vai fazer a torcida para o Corinthians perder. Lógico. Né? Não, mas ele está disputando pelo Brasil. Não pode. Vice-versa é o mesmo. Vai o Palmeiras disputar. O pessoal faz trabalho na esquina, não pode perder, não tem mundial. Isso está acontecendo no jogo, tudo bem, né? É motivo de riso. Política é emprego, política é saúde, política é educação. E você sabe quem está dando um baile nessa questão aí de saber fazer, de política, de crescer? O crime organizado. O crime organizado é bem centrado na dele lá, tá aí movimentando 300 bilhões por ano. Sabe, saiu. O crime organizado antes era dentro das cadeias. Gente, ninguém levanta, ninguém coordena 300 bilhões por ano dentro de cadeia. Tá? E é isso. Enquanto o pessoal está discutindo besteira, quem erra mais, quem erra menos, o crime organizado no Brasil
crescendo de vento em polpa. Aí o pessoal reclama dos Estados Unidos, que está querendo intervir no Brasil, essas coisas. Ah, tudo bem, não vamos intervir, não vamos respeitar a soberania, mas vamos resolver esse problema, gente. Eu tô falando aqui uma crítica contra o crime organizado, amanhã eu posso ser vítima. Se você falar besteira hoje, eu penso, opa, olha o que o cara tá falando. Tá louco? Então, assim, a gente tem que começar a ter um pouco mais de seriedade nessa questão política, nas nossas escolhas, nas nossas ações, porque nós seremos as vítimas de nossas próprias ações. Ah, com certeza. Bom, lembrando, nunca é demais lembrar que o direito, o exercício do voto é livre. A opinião também, a escolha é de cada um. Ninguém aqui está sugerindo que se siga por... Mas a questão é que a gente fala tanto do voto consciente, né? Pelo menos que você tenha um mínimo de acúmulo para saber fazer a escolha, que não se deixe ser guiado pelo assodamento, pela avalanche de informação desencontrada, por tudo aquilo que a gente vê. Lá atrás, nós estamos em ano de Copa, né? Tem se falado muito nisso. O Pelé disse uma frase que fez com que ele passasse para a história como... ele foi estigmatizado. Ele falou que o brasileiro não sabe votar. Na época ele foi bastante criticado, apanhou, né? Entre outras coisas, faz lembrar um pouco do que aquilo que o Romário disse, não em relação à questão do voto, mas em outro momento, que o Pelé calado é um poeta. Mas não é o caso, coitado do Pelé. Mas a gente é obrigado a como se o Romário também fosse um grande filósofo. Não, é verdade. Então, mas a gente é obrigado a enxergar certa margem, se não boa margem de razão na colocação. Com certeza, ele, ao dizer que o brasileiro não sabe votar, ou pelo menos naquele momento, ele não estava dizendo porque votou em A e em B. Você estava falando de forma genérica, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Eu vou falar. O brasileiro hoje não sabe votar. Olha o Congresso que nós temos, olha o que está acontecendo, gente. Sim. Tá aí. Sabe, a pior. O pior cego é aquele que nunca vê. O negócio aí, tá acontecendo. Olha como nós estamos passando. Olha o Vorcaro. Sabe, você acha que o Vorcaro aconteceu tudo isso? Nós estamos discutindo aí no começo dele, essa teia que ele criou, sabe? Foi por quê? Porque é todo mundo bacana? Sabe, nós estamos numa situação, gente vê coisa ridícula. Rio de Janeiro, não sei se a gente pode... Desculpe o carioca, né? Mas Rio de Janeiro hoje, o Brasil é um centro de crime. O Flávio Dino colocou, ele foi pontuando mês a mês, ano a ano, deputado, governador, prefeito, sabe, tudo sendo processado, Tribunal de Contas. Gente, passou do limite da razoabilidade. Tá? E lá, tem o caso lá do Joias, lá daquele cara. O TH Joias. TH Joias. Meu, que coisa ridícula. Que coisa ridícula. O cara, na formatura, na escola lá, dos cadetes lá, Polícia Militar, Dom João VI, se eu não me engano, sabe, fazendo discurso pros novos oficiais da Polícia Militar e vendendo arma para bandido para matar esses policiais que ele tava lá batendo palma, que estavam se formando. Que é isso? Pô, gente, o louco. E vai dizer que sabe votar? Quem que colocou esse cara lá? Ele não foi colocado, ele não é um deputado biônico, ele foi eleito por voto. Quem votou nele tem que estar chorando. Tem que falar assim, nossa, o que eu fiz? O Renato Russo perguntou lá atrás na Legião, né? Que país é esse? Né? Que país é esse? Que país é esse? Nós não podemos dar a resposta que se dá normalmente quando o show, quando essa música é cantada, mas é mais ou menos é mais ou menos por aí, né? Bom, é isso, né? Gente, essa foi mais uma resenha do podcast Bom Senso Brasil. Se inscreva no nosso canal, acompanhe e compartilhe. Uma última coisa, você falou da Copa, que é assim, né? A gente torce pelo país tudo, mas as pesquisas aí
O brasileiro tá bem desencantado, né? Não tá acreditando muito no Brasil. A maioria fala, não, o Brasil não vai ganhar, não. Então, Antigamente era aquela torcida, né? O Chico Anísio, uma vez, faz tempo já, né? Evidentemente, não sei qual seleção exatamente, ele falou que quando uma seleção tá desacreditada, ela sai desacreditada porque ela vai ser bem sucedida. Ele falou, então a nossa já ganhou 2 Copas, porque porque mais descrédito do que já tem, não tem como. Mas vamos torcer. A gente torce porque é inerente a gente. É como final de ano. Ninguém gosta de. Não gosta de festa de final de ano, não gosta de reunião de família, não gosta de Natal, mas você for. Olha, eu gosto muito, como eu falei, sempre respeito muito os países, gosto muito de outros países, mas eu vou torcer pelo Brasil. Nós também. E vamos lá. Aliás, hoje estava, um pouco antes de entrar, nós estava olhando lá. Hoje parece que é o último dia Hoje estamos gravando, evidentemente, é o último dia de cortes, né, na seleção, nas seleções, né, seja por contusão. E o Brasil está insistindo no Neymar. O Neymar está em processo de recuperação. Parece que está indo bem, mas não vai estar apto nem para o segundo jogo. Por que tá lá? Porque parece que mais vale um Neymar meia boca do que 10 inteiros lá, né? Então vamos ficar por isso mesmo. Gente, nos acompanhe. Mas quem sabe na final, vai estar o Brasil lá na final. Vai. O Neymar vai marcar 3 gols. A gente vamos ver. Agora, se não acontecer isso também, todo mundo sabe que era previsível. O Brasil está vazio na tarde de domingo. Olha o sambão aqui, o país do futebol. Gente, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, acompanhe, compartilhe e nos siga. Muito obrigado, até a próxima.